Quem creu em nossa pregação? Essa pergunta está lá em Isaías 53, né? Eu queria mencionar, me referir à mensagem da semana passada, a mensagem 12, que o irmão Fabrício liberou, né? E lá o título era a entrada de Jesus triunfante em Jerusalém, né? E ali, irmão, você vê que o Senhor, uma coisa que me chamou a atenção é que ele sempre foi focado. Com todos aqueles aplausos daquelas pessoas ali, ele não perdeu o foco. Porque ele tinha uma missão aqui nessa terra. Ele veio para produzir vida para nós, né? Ali no versículo 12 de João 12, versículo 15, é referido a uma pergunta que André e Felipe fizeram para Jesus. Falaram que os gregos queriam ver Jesus, né? Os gregos vamos dizer assim, era a nata ali da Grécia, né? Eu achei interessante isso aqui, 12, 15, que diz assim. João 12, Senhor Jesus, amém? Opa. Amém, Senhor Jesus. Eu vou ler aqui 12, vou começar do 12:37, irmão. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, amém. Que diz assim: embora tivesse feito tantos sinais na presença, na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor. Por isso não podia crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não veja com os olhos, nem entenda com o coração, e se converta e seja por mim curados. Isso disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. É 12:24, irmão, quando o Senhor faz isso aqui. 12:24. Senhor Jesus, amém? Aqui, das 15. Senhor Jesus, amém? Oh, Senhor, acho que não é aqui não, mas vou ler isso aqui. Em verdade vos digo, se o grão de trigo cair na terra, não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Essa foi a resposta. Na verdade, quando André e Filipe foram ter com Jesus, dizendo que os gregos queriam vê-lo, né? O Senhor mudou assim, não falou nada do que estava acontecendo. Porque, na verdade, o Senhor veio, aqui, irmão, achei aqui, ó. Filipe foi dizê-lo a André e Filipe o comunicaram a Jesus. Nossa, mas não é possível que eu não tenha achado esse versículo. É assim mesmo, viu? Amém? Filipe foi dizê-lo a André e Filipe comunicaram a Jesus. E aí Jesus não respondeu coisa nenhuma aqui, né? E no versículo 24 ele diz, que eu já li aqui, né? Se o grão de trigo não cair na terra, fica ele só. Mas produz, se não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Então essa era a missão de Jesus, irmão. Na verdade, Jesus ele não perdeu o foco, porque a turma ali aplaudiram a comissão de Jesus, né? Bendito o que veio em nome do Senhor, né? Hosana nas maiores alturas. Mas o Senhor ele não estava preocupado com elogios humanos, nem com a sua própria pessoa, né? Ele estava preocupado com aquilo que o Pai já determinava, né? João 12:37 diz assim, e embora já li para os irmãos, né? Aí eu vou voltar aqui para Isaías 53, que começa a mensagem que eu quero discorrer com os irmãos. Isaías 53. Bom, isso aqui eu estava lendo, irmão, que preciosidade, né? A gente precisa valorizar o trabalho que o Senhor fez por cada um de nós, né? Realmente, ele começa aqui no versículo, Isaías 53, na verdade é de Isaías 1 ao versículo 12, que diz assim: quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor. Porque foi subindo como renovo, perante ele como raiz de uma terra seca, não tinha aparência, nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer.
sabe? E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele fizemos caso. Bom, eu estava considerando isso aqui, eu acho que Deus fez isso de propósito. Porque Cristo, ele não tinha nenhuma aparência, ele não tinha nenhuma formosura. Mas Deus propositadamente, irmão, ocultou isso em Cristo, para que os homens não, ao ver Jesus, falar, esse é o rei, esse é o Messias. Mas o Senhor queria prová-lo que não é algo exterior, né? É algo interior. É pelo falar do Senhor que as pessoas seriam atraídas, né? Então, aqui até o versículo 4, né? Era desprezado e mais rejeitado entre os homens, homem de dores. Então, Jesus, irmão, o Senhor Jesus, ele era uma pessoa, vamos dizer assim, castigada, né? Ou seja, ele era uma pessoa que não tinha aparência, não tinha formosura, mas ele tinha um objetivo nele, né? A partir do versículo 4, irmão, até o versículo 12, aqui começa toda a nossa história. Diz assim, ó, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Irmão, nós estávamos enfermos, nós estávamos aflitos e também ferido de Deus e oprimido. Apesar de Isaías falar isso aqui, irmão, não sei se vocês sabem, Isaías escreveu Isaías 53, há mais ou menos 700 anos do nascimento de Jesus. Mas se você ver aqui a narrativa aqui do capítulo 53, você percebe que Isaías, ele parece que era um depoimento que ele estava falando de Jesus. Ele tinha percepção de Jesus. Ele narra nesse versículo a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, a ascensão de Jesus. Então isso aqui eu fiquei impressionado com a riqueza que é isso aqui, né? E tudo isso, irmão, por nossa causa, né? Eu estava considerando diante do Senhor, a gente precisa considerar mais a morte, a ressurreição e também a ascensão de Jesus. O Senhor pagou um alto, muito preço por nós, né? Cada um de nós estávamos como ovelha, perdida, sem rumo, né? Mas o Senhor teve compaixão de nós. O versículo 5 diz assim, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Irmão, isso aqui é forte. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Irmão, todas as vezes que nós cometemos hoje uma transgressão, nós ferimos Jesus. Quando nós cometemos alguma iniquidade, nós machucamos Jesus. Eu considerei isso diante do Senhor, fiquei assim, sabe, Senhor tem misericórdia de nós. Que por pouquíssima coisa, nós elevamos o nosso ego, a nossa pessoa, mas aqui estava uma pessoa, irmão, focada. Ele só fazia a vontade do Pai. Né? Continua assim, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Irmão, aleluia, Senhor Jesus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Irmão, isso aqui realmente, na verdade, quem deveria estar nisso aqui, no lugar de Jesus, era cada um de nós aqui. Nós éramos, por causa do pecado que entrou ali em Gênesis 3, né? A transgressão de Adão e Eva, ele complicou a situação total nossa. Deus não sabe se os irmãos sabem, a Bíblia era para ter 4 capítulos. Capítulo 1 de Gênesis, capítulo 2 de Gênesis, Apocalipse 21 e 22. Mas por causa da tragédia do pecado, houve um acréscimo de 62 capítulos. Você vê que coisa terrível, irmão. E hoje, né, com tudo isso que o Senhor fez por nós, nós ainda somos, eu vou usar uma expressão forte, nós somos até miseráveis. O nosso ego é uma coisa terrível sobre nós. Qualquer coisa é motivo de nós nos inflamarmos e queixarmos, reclamar do Senhor, porque ainda não crescemos em vida, irmão. Mas o Senhor, Ele não perdeu o alvo, né? O versículo 6 diz assim, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Irmão, que amor é esse? Que amor é esse, Senhor? Diante de uma situação dessa, ele estava ali firme, com o alvo, né, focado em Deus. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca.
Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Irmão, quantas vezes nós abrimos a boca por qualquer coisa, mas ele estava ali firme, tinha um alvo, tinha um foco, ele queria salvar cada um de nós. Esse é o desejo de Deus, irmão. O irmão cantou um hino aí que é vida para todos, né? A gente percebe, irmão, que se o Senhor ganhar o nosso coração, nós vamos perceber, todos nós, irmão, ali em Filipenses, em Efésios 2, nós estávamos mortos nos nossos delitos. Eu vou ler aqui para o senhor. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecado. Ou seja, ó, Filipenses, não, Efésios, só um pouquinho. Efésios capítulo 2, versículo 5, né? Essa era a nossa situação, irmão. Essa era a nossa situação, que diz assim, ó. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Irmão, isso aqui é precioso demais. Nós estávamos mortos. Morte fala de Hades. Todos nós estávamos lá no Hades. Somente Jesus tinha esse poder de tirar cada um de nós de lá. Ele foi lá no Hades. Estudiosos falam que o Hades só tinha uma entrada. Não sei se o irmão lembra. Judas capítulo 1, versículo 9. Fala que quando Moisés morreu, houve uma disputa lá do Satanás, né, querendo tomar o corpo de Moisés. Porque aí o Miguel repreende, né? O Senhor te repreenda. Mas eu quero falar aqui sobre o Hades. Jesus, quando ele morreu, ele foi lá no Hades. Ele abriu a porta, também a saída, para resgatar cada um de nós. Efésios 4:8 diz assim, 4:8 diz assim, vou ler aqui para os irmãos. Diz assim, ó. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. O que quer dizer subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Irmão, isso aqui é tremendo. Quer dizer, o Senhor foi lá na morte, ele ficou lá 3 dias e 3 noites lá no Hades, e ali ele pregou para aquelas almas rebeldes, né? E ali ele tirou os cativeiros, os cativos que estavam ali no Hades, e subiu ao terceiro céu, né? Então eu achei isso aqui rico demais, irmão. Realmente nós estávamos numa situação lamentável, desesperada, mas o Senhor teve misericórdia de nós, né? Então eu queria continuar lendo aqui Isaías, irmão. Isso aqui é que me chamou bastante atenção, realmente. É o encargo dessa mensagem. Depois, se eu concluir aqui o 53, estava aqui no 6, né? O 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. O juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ferido. Aqui esse povo aqui, irmão, é os judeus, né? Essa mensagem, na verdade, fala muito da incredulidade dos judeus, né? Quantas curas, quantos sinais o Senhor fez e eles permaneceram cegos, né? Isaías falou aqui que eles estavam cegos, né? Coração endurecido. A palavra não podia entrar, porque Isaías já tinha falado isso. E eu vejo hoje, irmãos, nós precisamos, o nosso coração precisa estar mole, né? Hebreus capítulo 3, versículo 7, fala do coração. Né? Hoje, né? Hoje, essa noite, se ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração. Né? Hebreus capítulo 3, versículo 7, deixa eu ver, começando aqui. Ó. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. O 15. Enquanto se diz, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. E 4:15 diz também a mesma coisa. Interessante, mas ele falou 3 vezes sobre o coração. Nosso coração é duro mesmo, né? Aí diz assim, ó, versículo
4:7 diz assim, Hebreus 4:7. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, quando foi no dia da provocação, né? Eu queria ler aqui com os irmãos, Isaías 51, versículo 9, que fala sobre o braço do Senhor, né? Bom, esse braço do Senhor, esse braço que o Senhor, né, ele tinha o braço de operar, né? Vamos dizer assim, de cumprir a obra de Deus, né? Então, Isaías 51, versículo 9. Oh, Senhor Jesus, amém. E o tempo está passando aqui já, acho que já passou aqui, né? Senhor Jesus, amém. Oh, Senhor Jesus, amém. 51, deixa eu ver aqui, 51, deixa eu ver qual é o versículo. 51, 7, né? Deixa eu ver, 9. Não, é 9, 51, 9. Desperta, desperta, arma-te de força, braço do Senhor. Desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que abateu o Egito e feriu o monstro marinho? Aqui nós vemos que Cristo já no Velho Testamento, ele já operava. Aqui está bem claro, desperta, desperta, arma-te de força, braço do Senhor, desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que abateu o Egito e feriu o monstro marinho? Então Cristo já operava também no Velho Testamento, né? E o 52, versículo 7, né? Que diz assim, que formosos são os montes, que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina, o teu Deus reina. Ó Senhor Jesus, mas aqui é uma passagem bem conhecida de Romanos 10, 16, 15, né? Que diz, quão formosos são os pés do que anuncia coisas boas, né? Então, meu, isso aqui fala da pregação do Evangelho. Então, o nosso encargo, na verdade, é de pregar esse Evangelho. O Senhor espera por cada um de nós que nós anunciamos esse Evangelho, né? Senhor Jesus, amém. Oh, Senhor Jesus. Eu queria continuar aqui lendo João 12, alguns versículos. Oh, Senhor Jesus, amém. Oh, Senhor Jesus. Terminou já? Está olhando aqui o tempo aqui, mas porque é bem curtinho aqui, eu tenho que passar aqui para o... Amém, aleluia. Senhor Jesus. Amém. Então, versículo 37, eu vou ler até o 38, diz assim, né? Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Bom, quando a gente está aqui no púlpito, parece que fica bem difícil, mais difícil, né? Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Ó, estou em Lucas aqui, porque eu não estou achando nada aqui, meu Deus do céu. Amém. Aí continua. Embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, o versículo 38, né? Diz assim, para se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz, Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço seu? Versículo 39. Por isso não podia crer, porque Isaías disse ainda, cegou-lhes, não, é aqui o 41. Isso disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre os próprios autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessaram para não ser expulso da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Irmão, isso aqui, eu vou me confessar aqui dentro dos irmãos. Muitas vezes nós buscamos muita glória humana. Muitas vezes nós não anunciamos o evangelho porque ainda nos envergonham disso. O apóstolo Paulo diz assim, eu não me envergonho do evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do grego, primeiro do judeu, depois do grego. Então, irmão, que o Senhor ganhe o nosso coração nessa noite, realmente,
Eu preciso ser ganho nisso. Eu preciso ter essa intrepidez de anunciar a palavra do Senhor. E tem um versículo aqui que sempre me incomodou aqui, que é Mateus 10, 32, que diz assim, irmão, isso aqui eu estou falando para mim, tá, irmão? Que diz assim, ó, Mateus 10, 32, fala assim, mas aquele que, diz assim, o 32, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está no céu. Então, a palavra a gente vai lendo a palavra, irmão, e o Senhor vai falando conosco. Eu preciso ter essa intrepidez de anunciar esse evangelho. Bom, as pessoas hoje, estou terminando, você começa aqui. Quando nós pregamos o evangelho e as pessoas creem no Senhor, irmão, realmente nós tiramos as pessoas de um lugar que não é muito agradável. É o Hades, né? O Hades tem duas seções, uma que é prazerosa, onde estão todos os filhos de Deus, aqueles que creem no Senhor, eles estão lá no paraíso, né? Mas aqueles que não creem no Senhor, irmão, eles estão numa situação bem delicada. E essa comissão que o Senhor passou para nós, né? Ele disse que colocou toda, eu queria ler aqui Efésios capítulo 1, a partir do versículo 9, só para a gente ver essa situação, né? Que diz assim, Efésios capítulo 1, versículo 19 a 22. Diz assim, ó. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, de poder e domínio, e de todo homem que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todo, irmão, isso aqui é forte demais. Diz assim, ó, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Ou seja, irmão, o Senhor passou isso para cada um de nós. Nós estamos acima das potestades, dos principados das potestades do ar, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Irmão, que o Senhor ganhe o nosso coração nessa noite. Estou falando para mim, que o Senhor ganhe o meu coração. E perceber isso, o Senhor nos fez assentar nos lugares celestiais. Nós estamos acima dos principados, das potestades do ar, de tudo, todas as coisas negativas que tem nessa terra. Nós só precisamos ganhar isso, irmão. Oh, Senhor, essa mensagem é rica demais, mas o tempo é curtinho e a gente tem que parar por aqui. Eu acho que eu deveria falar mais alguma coisa, mas infelizmente não deu. Mas o encargo é esse aí, irmão. Nós somos o braço do Senhor. O Senhor conta com cada um de nós. Como Deus em Cristo, Cristo era o braço de Deus nessa terra, nós junto com Cristo, nós somos o braço de Deus nessa terra. Tá bem? Eu queria ler alguma coisinha aqui, só para terminar aqui, Gilson, só um pouquinho aqui. Amém? Ó Senhor Jesus, amém? Ó Senhor Jesus. Aí diz aqui, ó, Egito, ele está falando, o Egito feriu o monstro marinho. Na verdade, mesmo no Antigo Testamento, Cristo já estava em operação. Ele era esse braço do Senhor que nos tempos passados, nas gerações antigas, ele já atuou. Ele foi aquele que abateu o Egito, esse versículo que eu li, né? Ele foi aquele que feriu o monstro marinho. O teu Deus reina, né? Falei também. E Isaías 52, 13, né? Que eu não li. Diz assim, eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Aleluia, Senhor Jesus. O Senhor, ele operou executando a vontade do Senhor. Ele não falou sua própria palavra. Aqui é uma coisa, irmã, também. O Senhor Jesus, ele não falou uma única palavra que viesse da boca dele. Ele só falava aquilo que Deus falou, né? Ele só falava a palavra do Pai. O que o Pai queria falar. Ele falava, enquanto esteve aqui na terra, ele só falava a palavra do Pai. O Pai queria falar, ele falava, ele não na faixa, na sua própria vontade. Ele não buscou sua própria glória. Assim ele procedeu com procedência. O Pai disse, ele será exaltado. Porque ele está acima de todo principado, de toda potestade, de toda autoridade e de todo poder,
todo o domínio e de todo o nome que se refere nesse. Eu li esse versículo aqui, né? Estou terminando, Gil. Pode vir, pode subir, Gil. Pode vir. Amém? Ó, aí falei já, Deus não lhe deu formosura, não lhe deu aparência que agradasse aos homens, justamente porque os homens pudessem descobrir que ele era o Cristo, pelo seu valor interior, por sua palavra. Ele era desprezado, já li, Cristo, mas Deus fez o contrário. Deus mandou alguém que não tinha formosura, não tinha beleza. A aparência não agradava os homens. Isso era um teste para o homem, porque o homem vê a aparência, Deus vê o coração. Aleluia, irmão. Está aqui um verdadeiro irmão em Cristo, viu? Gilberto, vai lá, pede um hino. Aí, Gilberto, dá um testemunho, vai. Até que, semana agora, ele disse assim, Gilberto, eu vou liberar 3 dias da semana, tu libera os outros 3 dias, vamos? Aí o Senhor escutou ele, me constrangeu, eu vou. Então, meus irmãos, não olhe para o burrinho, não. Olhe pelo que está em cima do burrinho, viu? O Senhor entrou em Jerusalém, naquela entrada triunfal, né? É o privilégio do burrinho estar aqui. Está carregando a palavra, nós todos, né? Eu fiz um roteiro aqui. Tive comunhão com Edson. E a gente... vamos falar da mensagem 13. Especificamente dos dias quinta, sexta e sábado. O dia 15, a quinta-feira, ele fala do cuidar do coração e das vestes. Como todos sabemos, o coração, ele abrange a alma e a consciência. Quando cuidamos dele e participamos do corpo de Cristo, que são as vestes, estamos edificando a igreja. E aí está o nosso tesouro. E onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Está em Mateus 6:21. Aí não ficamos escravizados pelas questões terrenas, porque estamos já prometidos nos lugares celestiais em Cristo, selados pelo Espírito. Viver a realidade de estarmos, né, edificando a igreja, é estar em unidade com o Espírito. É negar a vida da alma, orar e vigiar a todo momento. Estar atento e observar principalmente as nossas emoções. Mas mesmo assim, quando falharmos, e vamos falhar, né? Nós somos afeitos a cair e levantar, devemos nos humilhar diante do Senhor e Ele nos perdoará. Porque, como sabemos, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E o Senhor nos libertou, acolheu e salvou para estar consigo nas regiões celestiais em Cristo. Esse foi o objetivo dele nos ter salvo, para estarmos aptos e habilitados a edificar a igreja. Devemos, portanto, irmão, cuidar do nosso coração. Porque se nele existe ciúmes, contendas, ofensas, invejas e coisas semelhantes a estas, é porque não existe unidade. E quando não existe unidade, é porque não tem lado bom. Pois a liga que nos faz um no Senhor não está presente.
que é justamente o Espírito. E, consequência, deixamos de edificar a igreja. Portanto, irmãos, cuidar do nosso coração para edificar a igreja, pregando o Evangelho e também cuidando das ovelhas, inclusive as desgarradas. Eu acho que essa é que dá muito trabalho, né, irmãos? Como bem sabemos. Porque o Senhor, Ele pediu 3 vezes a Simão Pedro, né? 3 vezes Ele pediu a Pedro, em João 21, do 15 a 17. Ele pediu no verso 15, apacenta os meus cordeiros. No 16, pastorei as minhas ovelhas. E no verso 17, ele pergunta de novo. E diz para Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Então, em assim fazendo, que somos imitadores de Cristo, nós estaremos cumprindo a sua vontade. Porque essa era a vontade do Pai. E o Senhor as cumpriu. Tanto é que nenhum de nós se perdeu de suas mãos. Portanto, nós, como seus imitadores, devemos cuidar do nosso coração, pregar o Evangelho e com simplicidade e humildade, cuidar das ovelhas do Senhor. Em assim fazendo, estaremos verdadeiramente edificando a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. O outro tópico fala sobre assumir a fé em Jesus. Essa parte da mensagem, né, que foi da sexta-feira, ela é bastante complexa, porque ela fala do contraste das posições que cegaram os judeus e que pode, inclusive, ofuscar a nossa fé, que é a posição do orgulho e a posição de descrença. A posição de orgulho. O judaísmo, naqueles tempos do Senhor, ele tornara-se uma organização humana, com religiosos em posições de destaque. Como sabemos, a alma é enganosa, né? E apegada a posições de destaque. Uma perda de posição, ela mexe com emoções. E por medo de serem expostos nas sinagogas e perderem posições e benefícios, as autoridades religiosas do judaísmo daquele tempo se omitiram e o negaram. Negaram o Senhor. Mas graças ao Senhor, que nos deu a igreja, em que todos nós somos sacerdotes santos. Não temos posição, a não ser de ser o menor e servir aos irmãos com o coração de uma criança. Fazendo a vontade de Deus em suas obras, que é pregar o Evangelho, ide, ele falou, cuidar de suas ovelhas. 3 vezes ele pediu para a edificação da igreja e sendo um com os irmãos em Cristo. Mantenhamos a nossa posição de menor entre os irmãos e o maior em mais servir na obra, para que o Senhor realize a sua vontade em nós, por meio da igreja, que é o seu corpo. Isso é a posição do orgulho. O Senhor não teve orgulho nenhum. Aquele episódio do lava-pés, acontecia algo interessante. Foi por isso que Simão Pedro disse para o Senhor, Tu és o Cristo.
Porque só poderia ser. Ele estava cumprindo ali naquele momento, mostrando que ele não tinha orgulho nenhum. Ele estava lavando os pés do discípulo no mesmo momento em que uma prática judaica do judaísmo estava sendo conduzida, que era o de tirar fermento das casas. Era o momento em que os judeus, que estava antecedendo a festa dos pães sem fermento, os judeus tiravam tudo que é fermento dentro de sua casa, inclusive pães, bolos que tivessem, eles retiram tudo. Então, naquele momento, Cristo estava lavando os pés dos discípulos, dizendo a eles que ele não tinha fermento, ele não tinha orgulho. E a posição de descrença, por desprezar a simplicidade e humildade de como o Senhor se apresentava, mesmo diante de sua autoridade, com que falava a palavra da verdade, né? Os judeus não creram nele. Era um homem simples, como Edson falou, no Isaías 53, daqueles que os homens viram o rosto, né? Os judeus não creram nele. E desde aqueles tempos até os dias de hoje, muitos homens não compreenderam que Deus sempre escolhe os seus, escutando os seus corações. E entre aqueles que o mundo não reconhece, Abraão era velho quando Deus o abençoou com Isaac. Jacó era manco, Moisés tem a língua presa, talvez fosse até um gago, né? José era órfão de mãe e foi negado pelos irmãos. Davi foi o último dos filhos, era despercebido pelo pai. E Paulo era considerado falho no falar. Isso está em 2 Coríntios 11, 6. E o próprio Paulo ainda fala em 2 Coríntios 10, 10, que a sua presença pessoal, diziam dele, né, era fraca e a palavra desprezível. E até mesmo o próprio Filho de Deus, que foi o nosso amado Senhor, ele veio de uma terra que era menosprezada na época, né? Como bem sabemos, está em João 7, 41, que eles perguntavam, os fariseus, porventura Cristo virá da Galileia? E, inclusive, de entre os judeus, Deus vai escolher um remanescente. Deus é da minoria. E ele vai escolher, de entre os judeus, um remanescente para formar o homem coletivo terrenal em Cristo Jesus, para a sua habitação. Juntamente com de entre os chamados, os escolhidos, nós, a igreja, para formar o homem coletivo espiritual em Cristo Jesus para a sua habitação. Então, irmãos, que o nosso amado Senhor afaste de nós o apego a posições de destaque, porque não estamos em uma organização humana, mas na igreja, que é o corpo de Cristo. E nos afaste da descrença, para que a obra que o Senhor realiza por meio da igreja, mesmo que às vezes não a entendamos, sempre seja a da sua vontade. Porque Ele tem um propósito para tudo e nada escapa de suas mãos. Portanto, são todos aqueles, perdão. Agora vem a última parte, que faz referência ao sábado, que é hoje, né?
que é viver conectado ao Pai. Faz referência a João 7,16, 10, 30 e 38. Jesus nos deu o exemplo de como é estar conectado ao Pai. É por ouvir o Espírito. E hoje, depois de Pentecostes, está em Atos 2, 17 e 18, depois de Pentecostes, que Ele já habita em nós, é ouvi-lo pela palavra, conforme as Escrituras, e pelo falar dos profetas. Mas aí vem a pergunta, quem é o profeta? Mas quem é profeta? Ou melhor, quem são os profetas e profetisas? Sim, falei profetisas porque que é em referência às 4 filhas de Filipe, que está em Atos 21, 8 e 9, que diz assim, Paulo narrando, diz assim, quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolomaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. O Senhor, inclusive, responde também sobre quem é profeta. Está em 2 Timóteo 2,15, que diz assim, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Portanto, meus amados irmãos, profetas e profetisas são todos aqueles de entre nós, aqueles e aquelas de entre nós, que maneja bem a palavra da verdade. Implica isso em entender corretamente as Escrituras, aplicá-las em nosso viver e ensiná-las aos outros com clareza, pela imersão da palavra e tendo comunhão com os irmãos. No Antigo Testamento, estava sobre um profeta o Espírito. E esse falava por Deus, né? O profeta. Tanto é que ele falava assim, assim diz o Senhor. E aí o profeta falava, assim diz o Senhor. E o profeta falava. E o povo escutava. E o povo escutava. Porque naquela época, o Espírito não estava sobre toda a carne. Ele estava sobre o profeta. Mas hoje, graças ao Senhor, por seu sacrifício e a descida do Consolador, em Pentecostes, Atos 2, 17 e 18, pelas palavras de Pedro, que diz assim, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naquele dia e profetizarão. Podemos, irmãos, manejando bem a palavra, conforme as Escrituras, também profetizar. Pois está sobre nós o Espírito do Consolador. Entretanto, devemos cuidar para, estando com a alma enferma
ou o coração em contenda com um irmão, profetizar no nome do Senhor, pois as nossas palavras poderão estar contaminadas com as intenções de nossa mente e coração e contaminar a palavra da verdade. Portanto, irmãos, devemos nos curar primeiro diante do Senhor, para somente assim falar aquilo que não nos é próprio, mas de Deus, por suas palavras, como está nas Escrituras. Graças a Deus, glória a Deus. Então, viver conectado com o Pai, pelo Filho, fazer imersão no Espírito da Palavra, ruminar nela, ler e orar nela e ter comunhão com os santos sobre ela, porque Deus nos governa por sua palavra, fruto do seu pensar em sabedoria, que dele lhe é própria. E crer nela é o gatilho que aciona o seu poder. Uma palavra que nem faca de dois gumes. Ela é escrita, nos dá sabedoria divina, não é humana. E ela revelada nos dá alimento espiritual. O porquê de palavra tão rica? A gente se pergunta isso. É porque ela se fez carne. João 1,14. Sem pecados. Hebreus 4,15. E habitou no meio de nós, em um homem comum. Ou mais especificamente, o mais rejeitado entre os homens, como um de quem os homens escondem o rosto. Isaías 53, 3. Que em momento mais difícil de sua vida, mesmo inocente, ficou mudo perante os seus acusadores e se posicionou entre a justiça de Deus e os nossos pecados, para salvar a mim e a você. Ele assumiu a culpa que herdamos de Adão. E esse mesmo, outrora homem, hoje entronizado no mais alto dos céus, Salvador e Senhor nosso, é, por sua palavra, nosso alimento espiritual. Continua vivo a nos alimentar, utilizando um vaso inútil aqui e outro acolá, a ser-lhe útil para edificar o seu corpo, sua igreja, e fortalecer a fé de seus santos. Eis, portanto, 4 passos que nos conduzem a viver conectado com o Pai e o Filho pelo Espírito, que está na palavra, conforme as Escrituras. É invocar primeiro ao seu nome, que está localizado no início, né? Quando o homem perdido estava, depois do pecado de Adão. Está em Gênesis 4, 26. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou. Aleluia. Segundo, é orar e ler a Bíblia, para sermos preparados e santificados, transformados e conformados à sua pessoa. Orar e ler as Escrituras estão intrinsecamente interligados, pois tipifica a nossa preparação para crescer em espírito e alcançar a vontade de Deus no viver que fazemos com a vida que Ele nos concedeu, pois nós não possuímos vida. É a dele que respiramos. Está em Gênesis 2, 7. O Senhor, Ele soprou o fôlego de vida em nossas narinas. Então nós vivemos a vida que é dele. Reunir para ter comunhão com os irmãos, para Cristo vir por meio de nós, porque Ele está no meio de nós.
Quando 2 ou 3 se reunir em seu nome, ele estará no meio. Um povo sacerdote seu, pois como ele próprio dissera, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus 18, 20. Portanto, irmãos, viver conectado com o Pai é se alimentar pelo Filho, que é revelado na palavra, pelo Espírito que habita em nós. Como está dito em João, que diz assim, declarou-lhes, pois Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. 6,35. E ainda em João, o Senhor disse, assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, irmãos, vamos continuar nos preparando, sem olhar para as circunstâncias do mar revolto, mas para Cristo, invocando o seu nome, orando e lendo a palavra, nos reunindo em comunhão de santos, contribuindo com a obra do Senhor, que se realiza por meio de todos os membros do corpo, para a edificação de sua igreja, criando por ouvir a palavra, cuidando do nosso coração e das ovelhas do Senhor, porque viver em comunhão com os irmãos, o Senhor vem para o meio e o temos para dele, por meio da palavra, entender a sua vontade que se cumpre em nós. Amém e aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia.